E vamos que vamos! Questão da PUC São Paulo, que diz o seguinte: o diagrama abaixo representa a distribuição eletrônica do átomo de níquel. Então, assinale a alternativa que corresponde ao conjunto dos números quânticos do elétron de diferenciação desse átomo e seu número atômico. Então, aí está a nossa questão, que pediu para considerar a seta voltada para baixo com o valor igual a menos 1/2. Peço que você pause o vídeo, tente responder sozinho, dá uma pesquisada, dá uma lida novamente com atenção e, se não conseguir, se liga na ideia, se liga nas dicas, pois a resolução já vai começar. Então vamos lá. A questão pediu para considerarmos a seta voltada para baixo com valor igual a menos 1/2. Beleza? E é o seguinte, para quem não sabe, isso aqui chama-se diagrama de construção de Aufbau, ou diagrama da construção, tudo bem? E ela segue exatamente a ordem de distribuição de Linus Pauling, tudo bem? Se você sabe fazer a distribuição de Linus Pauling, perfeito. Se você não sabe, você irá aprender agora. Então, a questão nos pediu para identificarmos alguns números quânticos, dentre eles o N, o L, o M e também o S e o nosso número atômico. Tudo bem? Então, isso aqui foi o que a questão nos pediu. Bom, para começarmos, nós precisamos fazer a distribuição eletrônica de Linus Pauling. Tudo bem? Se você dispõe, na hora da sua prova, de uma tabela periódica, você perceberia que este cara aqui é o número atômico do nosso níquel. Tudo bem? Só por esta informação você já marcaria a alternativa correta. Você nem precisaria perder tempo com as outras informações. Por quê? Porque o número atômico 28 ele não repete em nenhuma das outras alternativas. Logo, o nosso número atômico do níquel é igual a 28. Então, para começarmos, vamos de distribuição eletrônica. É muito importante fazer este processo porque nos dá a certeza de que estamos no caminho certo. Então, começando a distribuição eletrônica, o meu primeiro subnível de energia é o 1s2, certo? O segundo é o 2s2, depois o 2p6, 3s2, 3p6, tudo bem? 4s2 e o nosso 3d8. Fazendo uma contagem, aqui você tem 10, com mais 10, 20, com mais 8, 28. Esta é a distribuição eletrônica de Linus Pauling. Agora, o que você precisa fazer? Pegar estes elétrons aqui, este númerozinho aqui em cima, e passar aqui para este quadradinho. Como é que faz isso? Bom, você não tem aqui o 1s2, perfeito. Então, se você olhar aqui embaixo, você tem o 1s. Mas aí falta o número 2, e ele entra exatamente neste quadrado. Como é que fica? 1s2, 1s2. Um espinho voltado para cima e o outro espinho voltado para baixo. Tudo bem? Essa é a maneira correta de colocar os elétrons no diagrama da construção segundo a distribuição eletrônica de Linus Pauling. Bom, o segundo não é o 2s2, então novamente um espinho para cima e um espinho para baixo. Tudo bem? 2s2. Agora vamos ao 2p6. Bom, o 2p6
ele é distribuído dessa forma. Como assim dessa forma? Bom, um quadrado desse aqui, que nem este outro aqui, comporta apenas 2 elétrons, tudo bem? Então, não é 2p6? Então, vamos lá, um para cima, um para baixo. Um para cima, outro para baixo. Um spin para cima e outro spin para baixo. Fazendo uma contagem total aqui, teremos de 6 elétrons, tudo bem? Da mesma maneira, aqui na nossa distribuição eletrônica. O próximo não é o 3s2, perfeito. Então, como o orbital é S, então um spin para cima e um spin para baixo. Tudo bem? O próximo é 3p6. Novamente, igual o anterior 2p, teremos um spin para cima, outro para baixo, um para cima e outro para baixo, até completar um total de 6 elétrons. O seguinte é o 4s2. Logo, de acordo com a distribuição eletrônica, aqui comporta apenas 2 elétrons. Então, para finalizarmos, e assim teremos a cereja do bolo, este aqui é o mais importante. Como assim é o mais importante? Aqui nós temos 5 quadradinhos. Por que 5? Porque o subnível D, por exemplo, se fosse completo, ele seria 3d10. Então, para cada quadrado deste, certo? 2 elétrons. Então, 2, 4, 6, 8, 10. Por isso, 3d10. Só que nós temos apenas 8 elétrons. Então, para isso, nós temos um preenchimento padrão, certo? E ele começa desta forma. Primeiro, você preenche com um spin voltado para cima todos os quadrados. Tudo bem? Todos os quadrados. Fazendo uma contagem aqui, você vai perceber que nós já temos 5 spins distribuídos. Tudo bem? Então, percebendo que só nos restam 3, você vem e preenche os 3 voltado para baixo, desta maneira. Certo? E fazendo novamente uma recontagem, você vai perceber que nós temos 2, 4, 6, 7, 8. Tudo bem? Então, perceba que aqui no nosso subnível D, nós distribuímos os 8 elétrons que nos restavam. Então, eu quero que vocês olhem para este último quadradinho que foi preenchido com o spin voltado para baixo. Ele é muito importante para nós. Como assim? Bom, vamos começar aqui pelo nosso número quântico principal n. Tudo bem? Bom, vocês lembram que a última seta que nós preenchemos foi voltado para baixo? Então, é esta seta que nos é muito importante. E nós chamaremos esta seta de elétron de diferenciação. Bom, o que quer dizer este elétron de diferenciação? Se este elétron de diferenciação estivesse aqui na camada 4, então o nosso N seria igual a 4. Tudo bem? Se o nosso elétron de diferenciação tivesse aqui na nossa camada 2, aqui ou aqui, então o nosso N seria igual a 2. Tudo bem? Mas como o nosso elétron de diferenciação está na nossa terceira camada, certo? Na nossa terceira camada, então o nosso N é igual a 3. Este é o nosso número quântico principal. Bom, e o nosso número quântico secundário, o L? Bom, o L, ele diz respeito a estes
a estes subníveis aqui, ó, certo? Ao S, ao P, ao D e ao F. Como assim? Se a nossa seta voltada para baixo estivesse aqui no 1S, no 2S, no 3S ou no 4S, tudo bem? O nosso número quântico seria 0. Tudo bem, galera? Beleza. Então, esse aqui é igual a 0. Se o nosso spin ou o nosso elétron de diferenciação voltado para baixo ou para cima, tudo bem? Ou para cima, estivesse aqui no nosso subnível P. Bom, neste caso aqui, o nosso L seria igual a 1. Se o nosso subnível, se o nosso elétron de diferenciação estivesse no F, se ele estivesse no subnível F, que entra aqui, neste caso o nosso F, o nosso L seria igual a 3. Tudo bem? Mas como o nosso elétron de diferenciação está no subnível D, então o nosso L é igual a 2. Sabendo disso, fera, você vem aqui e preenche L igual a 2. Por quê? Porque o nosso elétron de diferenciação está no subnível D. Tudo bem, galera? Perfeito. Então, vamos ao M. O que é o M? Bom, alguns chamam de M, outros chamam de ML, mas vamos chamar de M. Vou começar aqui pelo S. O S nós temos apenas um quadrado, tudo bem? Se o nosso elétron de diferenciação estivesse aqui, se ele fosse esse cara aqui, se ele fosse este cara aqui, então nós teríamos um valor igual a 0. Tudo bem? Esse para o subnível S. E para o subnível P? Bom, para o subnível P nós temos 3 quadradinhos. Tudo bem? Então, imagina que o nosso elétron de diferenciação estivesse aqui, no primeiro quadrado. Aqui teríamos mais um e aqui teríamos mais um, igual aqui neste final. Tudo bem? Lembrando que aqui no meio nós temos 0, para a direita mais 1 e para a esquerda menos 1. Tudo bem? Então, o nosso M seria menos 1. Por quê? Porque o nosso elétron de diferenciação está aqui, ó, no menos 1. Perfeito. E isso para o subnível P. Agora vamos para o subnível D. Bom, o subnível D, ele suporta até 10 elétrons. Perfeito. Então, 1, 2, 3, 4, 5. Subnível D. É o seguinte, dividindo o meio, nós temos 0. Tudo bem? Para a direita, mais 1 e mais 2. E para a esquerda, menos 1 e menos 2. Perfeito. Então, vamos pegar este cara aqui, ó, porque é o nosso subnível aqui, beleza? Nós preenchemos primeiro 1 para cima, em todos os quadrados, e deu um total de 5. Depois nós retornamos e preenchemos com 1 para baixo, certo? Até inteirar os 8. Tudo bem? Então, você já percebeu que a seta está voltada para baixo. E ele termina aqui no nosso quadrado que corresponde ao valor igual a 0. Tudo bem? Então, o nosso M é igual a 0. Tudo bem, galera? E se fosse o nosso subnível F? Bom, vamos fazer aqui embaixo. O nosso subnível F, ele comporta 14 elétrons, tudo bem? Até 14. Então, 1, 2, 3, 4,
5, 6 e 1, 7. Ó, considerando que nós temos em cada quadrado 2 elétrons, aqui vai somar um total de 14. Tudo certo? Então, vamos dividir o meio. O meio corresponde a um valor de 0. Para a direita, mais 1, mais 2 e mais 3. E para a esquerda, menos 1, menos 2 e menos 3. Isso aqui é menos, tá, galera? Menos. Então, seguindo a mesma ideia, naquele quadrado em que o spin estiver voltado para cima ou para baixo e ele representar o nosso elétron de diferenciação, tudo bem? Este quadrado será correspondente ao valor indicado e ele representa o nosso M. Tudo bem? Então, perfeito. Agora vamos identificar o S. O que é que diz o S? Cara, o S é um número quântico muito importante para nós. E ele nos diz se o nosso elemento é magnético ou diamagnético. Tudo bem? Então, o nosso S é referente ao magnetismo do nosso elemento. Bom, então, você já percebeu que o S, o spin, está voltado para baixo. E se é para considerar o spin voltado para baixo igual a menos 1/2, então o nosso S é igual a menos 1/2. Tudo bem, galera? 1/2. Então, como você já consultou a tabela periódica e viu que o número atômico Z é igual a 28, logo Z também é igual a 28. Então, qual seria a nossa sequência correta de informações e assim marcar a alternativa correta? Então, a alternativa correta da nossa questão é a nossa alternativa E. Ela nos dá a sequência correta de informação que nós precisaríamos obter dessa questão e assim respondermos com segurança uma questão que requer muito conhecimento. Não é fácil responder uma questão dessa se você não tiver um conhecimento adequado. Então é isso, galera. Era isso que você deveria ter feito, seguir o passo a passo corretinho e assim não erraria a questão. Eu vou ficando por aqui. Se você gostou deste vídeo, deixa aí o seu comentário, deixa o seu like. Não esquece de se inscrever no nosso canal, é muito importante para o nosso trabalho. E assim você pode também estar buscando mais conteúdos que serão disponibilizados neste canal. Então, fico por aqui, fiquem todos com Deus e até a próxima. Valeu!